Em continuação, então, hoje nós estaremos fazendo então o nosso segundo estudo. Lembrando que no primeiro estudo nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo um convite para entrar pela porta estreita, né? Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Então, no primeiro estudo, um convite do Senhor Jesus Cristo, dizendo para a gente entrar por uma porta estreita, um caminho estreito, e que este caminho vai conduzir nós à presença de Deus. Então, essa série de estudos que nós estaremos fazendo é sobre a pregação do Evangelho, né, de forma bem detalhada. Então, no dia de hoje, nós estaremos fazendo então o nosso segundo estudo. E neste segundo estudo a gente vai estudar sobre a pessoa de Deus, né? Quem Ele é, de uma forma um pouco mais detalhada. E por que, primeiramente, então, começar estudando a pessoa de Deus? Em primeiro lugar, porque foi Ele que fez o convite, baseado no primeiro estudo que nós fizemos. Foi Ele que disse, né? Entrai pela porta estreita. Então, Ele é que fez o convite. Agora, há um versículo na Bíblia, em Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16, diz o seguinte: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando nós pegamos então a nossa Bíblia e lemos Colossenses capítulo 1, versículo 16, fica claro e evidente que Deus é o Criador de todas as coisas, ok? Se a gente for analisar bem, nós devemos a nossa existência à pessoa de Deus. Então, qual outro motivo? Porque, primeiramente, considerar, então, a pessoa de Deus nesse segundo estudo. Porque Ele é o Criador e nós devemos a nossa existência a Ele. E também porque é Ele que fez o convite para a gente entrar por essa porta. Então, queria fazer uma pergunta para vocês que estão me ouvindo, me assistindo. Será que são todas as pessoas existentes na Terra que acreditam na pessoa de Deus? Será que todos os seres humanos existentes hoje acreditam em Deus? Qual seria a resposta para essa pergunta? Não, não são todas as pessoas que acreditam na existência de Deus. Há um grupo de pessoas chamados ateus, né? Ateus. Este grupo de pessoas, eles afirmam e dizem que não existe Deus, né? Que tudo que nós vemos, tudo que existe, foi uma grande explosão, né? O Big Bang, e através dessa grande explosão, todas as coisas foram formadas e transformadas, né? E esse grupo de pessoas dizem e afirmam que não há existência de Deus, que Deus não existe. Mas será mesmo verdade? Será que realmente Deus não existe? Ou será que Ele de fato existe? No que eu creio Deus existe. E eu vou te dar 3 motivos ao qual nós podemos saber e entender sobre a existência de Deus. Primeira coisa, na palavra de Deus. A Bíblia, de capa a capa, de Gênesis até Apocalipse, ela não tenta argumentar ou tenta provar a existência de Deus. Ela simplesmente afirma a existência dele. Ok? Então, de capa a capa, por meio da palavra, nós podemos saber e entender que Deus existe. Primeiro ponto. O segundo ponto é através das coisas que o Senhor criou. Ele é o Criador, como a gente acabou de ver. Então, as estrelas, Sol, galáxias, o planeta Terra, os seres humanos, a natureza, os animais. Então, era para nós, né, observar todas as coisas criadas por Ele e chegar à seguinte conclusão: de fato, alguém arquitetou tudo isso, alguém planejou tudo isso. Eu me recuso a entender e crer que tudo foi uma grande explosão, né, com o Big Bang, e as coisas se formaram. Não é bem assim. E se você pegar o livro de Romanos, capítulo 1, lá está dizendo isso, né? Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o 21. Se você vê lá, é basicamente o que eu estou falando aqui, né? É possível o homem perceber e entender a existência de Deus através das coisas que foram criadas. Mas se você vê e lê o Romanos capítulo 1, esses versículos, a passagem ali, o contexto, a gente vai ver que o homem ele desprezou a existência de Deus.
ok? Ele descartou a existência de Deus, e que isso não venha a ser o teu caso, que está me assistindo. E terceiro ponto, a consciência do homem acusa a existência de Deus, né? O homem, dentro dele, né, a consciência acusa a existência de Deus. E nós vamos falar um pouco mais sobre a consciência do homem, sobre a criação especial do homem num outro estudo. Então a gente vai dar mais detalhes sobre isso num próximo estudo, ok? Salmo, deixa eu abrir aqui no computador. Salmo 111. Deixa eu abrir aqui, só um momento. 111. E o versículo 10 diz o seguinte: que o temor do Senhor, o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria, ok? Então, o temor é o princípio da sabedoria. Então, se você que está me assistindo, um homem, uma mulher, se vocês querem ser uma pessoa sábia, o começo, a base de tudo é ter respeito, reverência à pessoa de Deus, ok? É o que o versículo está dizendo. Nós precisamos ter respeito, reverência à pessoa de Deus. Então, o temor, o respeito, a reverência é o começo, é o início disso. Nós precisamos, então, ter reverência e respeito à pessoa de Deus. Agora, lhe pergunto, como é que nós vamos ter respeito, reverência a alguém que nós não conhecemos? Alguém que a gente tem um conhecimento bem raso dele. Fica difícil, ok? Então, por isso, nós estamos estudando hoje sobre a pessoa de Deus. A gente vai falar um pouco dele, quem é ele, ok? Salmo 53, versículo 1, e também Salmo 14, verso 1, diz que o insensato diz no seu coração, né? Não há Deus. Então, como eu estava dizendo agora há pouco, são todas as pessoas que acreditam na existência de Deus? Não são, né? Mas esses versículos que eu acabei de citar, que se encontram em Salmo 53 e Salmo 14, versículo 1, né, nos dois capítulos, diz que o insensato, ou seja, o tolo, aquela pessoa que não está pensando direito, diz no seu coração, né, não há Deus, né, os ateus. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. Eu estou ensinando, falando sobre a existência de Deus, e comentei desse grupo que descartam a existência de Deus. A Bíblia, né, fala que eles são tolos, bobos, não estão pensando, raciocinando de forma sensata. É o que a palavra de Deus está dizendo. Vamos esclarecer uma outra coisa aqui. Eu estou falando isso sobre os ateus, mas eu não estou aqui perseguindo ou criticando. Respeito cada um deles. Se eles decidiram, então, não acreditar na existência de Deus, tudo bem. Mas não é o que eu acredito. Então vamos deixar isso aqui bem claro, certo? Um outro versículo, João, não vou ficar abrindo aqui toda hora, porque depois você pode estar conferindo na tua Bíblia. Em João, capítulo 4, versículo 24, se você pegar a tua Bíblia na tua casa, né, e for conferir, João, capítulo 4, verso 24, fala que Deus, ele é um ser espiritual, né? Deus, ele é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que nós aprendemos quando nós lemos este versículo? Que Deus, o Criador de tudo e de todos, ele é um ser espiritual. Será que ele é um velhinho, né, de barba, sentado, né, em alguma cadeira, num trono? Será que ele é assim? Né? Qual a resposta para isso? Deus, entenda, toda vez que você pensar na existência de Deus, na pessoa de Deus, entenda uma coisa: o Senhor, o Criador, ele é um ser espiritual. Deus, ele é espírito. Uma outra coisa, Deus, ele tem se manifestado ao homem em três pessoas, ok? Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo, ok? Então Deus, ele tem se manifestado
em forma de 3 pessoas. Não 3 deuses, mas um só Deus, ok? Não 3 deuses, mas um único Deus que se manifesta em forma de 3 pessoas. Né? Deixa eu dar um exemplo para você entender mais ou menos o que eu estou dizendo. Se eu lhe perguntar, o passado é o quê? Passado é tempo. O presente é o quê? Tempo. E o futuro é o quê? Tempo. O passado é presente? Não. O presente é futuro? Não. E o futuro é passado? Também não. Mas todos são o quê? Tempo. A água no seu estado líquido, gasoso e sólido. 3 formas, ok? A água líquida é gasosa? Não. A gasosa é sólida? Não. E a sólida é líquida? Também não, mas é tudo o quê? Água, ou seja, dei esses exemplos aqui para você entender que Deus ele existe em forma de 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito, que tem se manifestado à humanidade em 3 pessoas, não 3 deuses, apenas um Deus, ok? Um outro ponto, deixa eu abrir aqui agora para vocês, lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia, passar aqui e deixar em negrito, né? Mais uma vez, nós estamos estudando sobre a pessoa de Deus, ok? E será qual é a idade de Deus? Será que ele é uma pessoa velha, uma pessoa jovem, né? Olha o que fala lá em Apocalipse, capítulo 1 de Apocalipse, o verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ok? O que nós aprendemos com isso? Que Deus ele é o começo de tudo e o fim de tudo. Ele não está limitado ao relógio, ao tempo, a dia e noite, semanas, meses, anos. Ele vive na eternidade, fora desse tempo, ok? E o que esse versículo fala sobre a pessoa de Deus é que ele é o começo e ele é o fim. Fala que ele é o alfa e o ômega. A Bíblia foi escrita no grego. Se você dá uma pesquisada, você vai ver que o alfa é como se fosse o A do alfabeto português e o alfa e o ômega. E o ômega seria o Z do alfabeto português. Ou seja, ele é o começo e ele é o fim. Se você me perguntar qual foi a primeira coisa que Deus criou, eu não sei te responder. E a Bíblia também não fala sobre esse assunto, ok? Mas eu não sei se foi um planeta, se foi uma estrela, se foi um anjo. Eu não tenho ideia do que o Senhor criou primeiramente. Mas o que eu sei é que Ele é o começo. E todas as coisas que existem foi Ele que criou, ok? E coisas futuras, né? Lá no futuro, a gente nem sabe como que vai ser, o que é, né? A gente não tem ideia com exatidão o que vai ser e como que será. Mas o que a Bíblia fala é que ele é o começo e ele é o fim. Ele vê todos os tempos. Ele vive fora desse tempo. Ele vive na eternidade. Ou seja, ele é um ser além de espiritual, ele é um ser eterno. Certo? Um outro atributo, né? Uma outra característica sobre a pessoa de Deus. Será que Deus ele é uma pessoa forte? Será que ele é poderoso? Será como que é Deus? Será que ele tem poder? Né? Como que ele é? Tem um livro na Bíblia, Isaías, né? O livro de Isaías, na verdade. Capítulo 40, a partir do versículo 12, certo? Isaías, capítulo 40, ok, achamos. Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12. Deus, o Criador, ele é, sim, o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Versículo 12. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos?
Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês sabem o que é uma pergunta retórica? O que seria uma pergunta retórica? Pergunta retórica é aquela pergunta que você faz, mas você já sabe a resposta. E o profeta Isaías, ele está fazendo, né, algumas perguntas, a gente vai ler outras aqui. Ele faz uma pergunta, né? Nesse verso 12 aqui, ele pergunta, né, quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem que foi? O Criador, Deus, ele é o Criador de tudo. Mas esse versículo aqui nos mostra, né, nos dá uma ideia de quão grande e forte é o Criador, é Deus. O que nós acabamos de ler é que Deus, ele mediu a porção da água aqui da terra com a concha de sua mão. Imagine você, né, fazendo uma conchinha e tentando pegar a água da terra. É impossível, né? Mas o que o versículo fala é que o Senhor mediu, né, todas as águas da terra na concha de sua mão. Você já foi numa praia? A quantidade, né, de água existente na terra, dali você já vai tendo uma ideia. E o Senhor mediu toda a porção de água da terra com a concha de sua mão. Tomou a medida dos céus a palmos. Daí você vai tendo uma ideia de quão grande e poderoso é a pessoa de Deus. Verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria, lhe mostrou o caminho do entendimento? Qual a resposta para isso? Deus. Perguntas retóricas. Quem foi o professor? Quem foi que ensinou Deus? Quem foi que lhe deu sabedoria? Qual a resposta para isso? Ninguém. Né? Ele detém todo o conhecimento, ele conhece todas as coisas. Versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão na balança, como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Ok? Verso 17, vamos ler mais um. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. É o que diz o texto. Então, imagine, pare para pensar no que nós estamos lendo aqui no livro de Isaías. Essa porção seca, porque ali não fala nação, ali fala nações. Por exemplo, o Brasil é uma nação. Os Estados Unidos é uma nação. A China, né? Entre outros países. São o quê? Nações, plural. Ok? O versículo aqui que nós lemos fala nações, ou seja, que as nações da terra, a porção de terra, né, porção seca da terra, ela foi medida, né, numa balança, é como se fosse um pozinho, né, de areia, um grãozinho numa balança. O Senhor mediu toda a porção da terra dessa forma. Todas as nações são perante ele coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. O Senhor está considerando que as nações existentes na terra são perante ele coisa que não é nada. Ele considera isso como nada. Aliás, o versículo fala menos do que nada. O que é nada? É zero. O que é menos do que zero? Menos do que nada. É algo assim... para a gente é até difícil de entender. Né? Então o Senhor considera as nações aqui uma coisinha pequena para ele. Agora você que está me ouvindo, imagine nós que estamos dentro das nações, né? Ou dentro da nação. Já parou para pensar a nossa insignificância diante de Deus? Bom, este é o Deus da Bíblia. Este é o Criador. É este que fez o convite para você, para entrar pela porta, né? E caminhar por esse caminho estreito e um dia estar na presença dele. Verso 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Confrontareis com ele. Qual é a resposta? Não tem nada, não existe nada, não tem nada criado ou existente que a gente pode comparar com ele. Né?
ele é fora de qualquer compreensão, não dá para medir. Versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair do seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama por nome, por ele ser grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Versículo 26. Deixa eu abaixar aqui na tela. Versículo 26. Foi o que eu acabei de ler aqui. Então ele está falando aqui das estrelas. Se você dá uma pesquisadinha aí no YouTube, você vai ver que existe mais estrelas no céu do que a areia aqui na Terra. Agora pare e pensa. Imagine nós contando toda a areia existente na Terra. Pense aí nos desertos, nas praias, a gente juntando tudo isso e contando. É bem difícil, né, de imaginar uma coisa dessa. Quando nós lemos Isaías capítulo 40, verso 26, está dizendo que Deus, né, ele não só conhece cada estrela, mas chama, né, cada uma delas por nome, por ser ele forte e grande em poder. Existe mais estrelas no céu do que aqui na terra, do que a areia aqui na terra, e o Senhor conhece cada uma delas e chama cada uma delas por nome. Este é o Deus Todo-Poderoso. Verso 28. Não sabes, não ouviste que o Deus eterno, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Estou aqui tentando falar um pouco sobre o poder, a grandeza de Deus, mas a verdade é, eu não estou nem arranhando, eu não estou nem passando perto, porque eu sou um ser limitado, estou tentando descrever, falar, né, palavras finitas, um português, o nosso idioma, né, limitado, e querendo falar e descrever alguém, uma pessoa, né, infinita. Não é possível, eu não estou nem arranhando, mas Isaías 40 dá uma ideia, né, para a gente de quão grande e poderoso é Deus. Então Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é onipotente, o Todo-Poderoso. Salmo 139. Salmo, deixa eu abrir aqui no computador para vocês. Salmo 139, verso 1. Deixa eu ler aqui no computador. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu me conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Elevado é, não o posso atingir. Então, nessa passagem, nós vemos que o Senhor, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Davi, quem escreveu este livro. E quando nós lemos, né, esta passagem, o que Davi está dizendo? Que de longe o Senhor penetra os pensamentos dele. Ou seja, você que está me assistindo, eu não tenho nem ideia do que você está pensando neste momento. Porque eu não sou Deus, eu não sou onisciente. Mas Deus conhece os teus pensamentos. Eu estou aqui filmando e eu nem sei com exatidão as palavras exatas ao qual eu vou dizer daqui a um minutinho depois. Mas o Senhor conhece, é o que Davi está falando aqui. E Davi está dizendo o seguinte, que tal conhecimento é maravilhoso demais para ele. É tal modo, né, é de tal modo elevado que ele não o pode atingir. Ou seja, Deus, ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece a nossa mente, ele sabe o que nós pensamos. Detalhe, somente Deus possui esse atributo, nenhum outro. Nem o diabo, nem o ser humano, ninguém. Somente Deus, o Criador, conhece, vê, enxerga o coração e mente
do ser humano, ok? Muito importante você entender isso, porque, como eu disse, nós estamos criando uma base de estudos, ok? Nós vamos precisar disso em estudos futuros, ok? Então, preste bastante atenção. Deus, ele é onisciente, conhece todas as coisas. Versículo 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Ok? Deus, além de ser o Todo-Poderoso, né, onipotente, ele também é onisciente, conhece todas as coisas e também é onipresente. O que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, se eu subo lá no céu, tu estás lá. E se eu faço a minha cama, né, no mais profundo abismo, o Senhor lá está também. Não tem como fugir, não tem como se ausentar da presença de Deus. Ou seja, Deus, ele é onipresente, ele está ou se faz presente em todos os lugares, ok? Muito importante também você entender e compreender este atributo de Deus, porque, como eu já disse, a gente vai precisar dessa base, né, desse conhecimento para entender outras coisas que eu irei dizer depois, certo? A câmera deu uma parada aqui, mas ok, vamos continuar. Então, Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o começo, ele é o fim, ou seja, ele é um ser eterno. Ele se manifesta em forma de 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito. Vimos que ele é um ser espiritual e que ele existe, a Bíblia afirma isso. Então nós vimos aqui algumas características da pessoa de Deus. Agora em Malaquias, capítulo 3, verso 6, lá diz o seguinte: Eu, Senhor, não mudo. O que nós aprendemos com isso? Que Deus, ele é imutável. Imutável, ele não muda. Ele é quem ele é e pronto. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, começamos a estudar e aprender um pouco sobre Deus, nós vemos que Deus, ele detesta, ele abomina, ele odeia o pecado. Entende? É bíblico isso. Dá uma lida aí que vocês vão ver. Deus, ele odeia, detesta, abomina o pecado, certo? No começo ele era assim. Se eu te perguntar como é Deus hoje, ele continua odiando, detestando, abominando o pecado, ok? E daqui a 1000 anos, 10.000 anos, no futuro, né? Como será Deus? Né? Da mesma forma, ele vai continuar sendo quem ele é imutável. Ele vai continuar detestando, abominando o que é errado, o que é contrário à sua vontade. Ele é imutável, ele não muda, ok? Muito importante esse atributo de Deus também. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, lá diz que Deus, ele é amor. A Bíblia não fala que ele tem ou que ele possui, fala que ele é amor. E ele prova seu amor para conosco. Muito importante a gente entender e saber sobre o amor de Deus. Entenda, Deus, ele é misericordioso, bondoso. Ele, de fato, ele ama o ser humano, ok? Mas ele detesta o pecado que nós cometemos, ok? Deus, ele é amor, ele não possui, ele é. E nós vamos entender e falar, enfatizar bastante sobre esse assunto quando nós entrarmos nas boas notícias, ok? Como eu disse, nós vamos dividir esse estudo em 2 grupos, né? 2 partes principais. Primeira parte, más notícias. No meio do estudo para frente, boas notícias. E nós vamos desenvolver e falar mais sobre o amor de Deus em estudos futuros, ok? Mas Deus, ele é amor. Agora, eu não posso chegar aqui para vocês, né, gravar esses vídeos e dizer que Deus é amor, que Jesus Cristo tem um plano para a sua vida e que no final tudo vai dar certo. Porque afinal de contas, Deus é bondoso, Deus é amoroso. Será que as coisas é bem assim? Não é.
cuidado, cuidado. Deus de fato ele ama, Deus de fato ele é amor, mas ele não é só isso, ok? No próximo estudo, nós vamos estudar sobre a santidade de Deus. Nós vamos ver que Deus, além de ser amor, né, onisciente, onipotente, onipresente, imutável, enfim, Deus possui vários atributos. Hoje nós estudamos alguns deles, mas no próximo a gente vai fazer um estudo focado sobre a santidade e também sobre a justiça de Deus. Talvez um dos estudos mais importantes será o próximo estudo. A gente precisa aprender e entender que Deus, ele não é só amor, ele é um Deus santo. O inferno existe, nós estamos separados de Deus, não é porque ele é amor, e sim porque ele é um Deus santo. Mas a gente vai deixar para estudar e aprender no próximo estudo. Espero ter lhe ajudado e até o próximo estudo. Agradeço, obrigado.